O tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli é a reação nas redes sociais ao vídeo com comentário racista feito pelo jornalista William Vac, da TV Globo. Entrevisto o economista Joel Pinheiro da Fonseca, mestre em filosofia pela USP e colunista da Folha de São Paulo e do aplicativo Exame Hoje. Agradeço sua presença. Bom, esse é um caso clamoroso. Depois que o vídeo foi postado na internet com o jornalista William Vac, numa conversa informal com quem ele ia entrevistar, e isso antes da entrevista, aí houve um buzinaço que incomodou e ele fez ali uma brincadeirinha leviana e dizendo que aquilo era coisa de preto. Muito bem. As redes sociais bombaram depois que esse vídeo foi postado, mesmo um ano depois. E nesse debate todo que está instalado, o que nós vemos é que há muita crítica, inclusive atitude judiciosa, né, condenando o jornalista e etc. Mas o que eu quero começar na nossa entrevista é, na sua opinião, nesse clamoroso caso, o que de relevante foi e está sendo exposto? Certo. Bom, Maria Lídia, acho que a primeira coisa que a gente pode notar aqui, e que eu acho positiva, é que a gente vê como a sociedade brasileira não tolera mais comentários racistas desse tipo, né? Isso eu acho algo relevante e positivo. A gente vê que aparece. Hoje em dia, nenhuma âncora de televisão, nenhuma figura pública pode fazer esse tipo de comentário mais, e se vier a público não será aceito, não será tolerado. Por esse lado, eu acho positivo. Por outro lado, a gente vê também uma dinâmica que tem sido muito comum hoje em dia, não só com racismo, mas com qualquer delito, qualquer deslize que venha a público de qualquer pessoa, uma dinâmica de perseguição das redes e que exigem uma punição sumária, por exemplo, uma demissão sumária de qualquer profissional que cometa qualquer deslize nesse sentido, às vezes é de machismo ou de outros tipos também de falas inapropriadas, e daí eu acho mais questionável. Daí eu acho que nem sempre reflete uma avaliação razoável da gravidade daquilo que foi cometido e também não é uma resposta que vai corrigir o problema que está se visando combater, né? Porque às vezes não é só demitir um apresentador que fez um pequeno comentário racista em off, né? Que não necessariamente quer dizer que ele é uma pessoa racista também, essa é outra discussão, mas não é demitindo essa pessoa que você está realmente combatendo os reais efeitos do racismo no Brasil. Isso equivale a um linchamento? Tem elementos. O que é um linchamento e o que não é nas redes, né? Tem um linchamento nas ruas, isso é muito claro quando acontece, né? Realmente uma pessoa que é pega em um furto e é linchada ali fisicamente. O que é o linchamento nas redes? O linchamento nas redes é você tentar destruir a reputação da pessoa, acabar com qualquer possibilidade dela ter alguma projeção pública e mesmo acabar com a carreira dela, Pena se capital. possível. Pena capital na nossa existência social, né? Essa é a tentativa. Agora, então, de certo modo, sim. Há um outro questionamento nesse caso, que é o seguinte. Primeiro, foi uma gravação feita à revelia dos envolvidos, tanto do jornalista como da pessoa que ele ia entrevistar, entrevistou depois, que quando ele fez aquela piadinha sem graça, ele proferiu aquela infeliz frase. Foi mais do que uma piada. Acho que é um passo além de uma piada, assim. Foi um comentário realmente aquele muito... comentário, a mim, pelo menos, é feio. Assim, uma coisa que choca. Tudo assim, isso. O entrevistado, aquele que ia ser entrevistado, riu. Né? Houve ali um toque de cumplicidade. Ele disse que não entendeu, né? Ele disse que não ouviu direito. Não sabemos. Não chegou a ficar constrangido pelo conteúdo das palavras. Mas a divulgação feita à revelia deles... configura invasão de privacidade ou a divulgação é um ato legítimo porque deu visibilidade e voz às vítimas anônimas do racismo no Brasil? Eu pegaria dois elementos para começar. Primeiro, foi uma fala feita com expectativa de privacidade. Ele não estava falando publicamente, seria uma coisa totalmente diferente se ele estivesse apresentando um jornal e falasse aquilo. Daí eu também diria que não, aí um caso desses realmente não tem a menor possibilidade da pessoa continuar ali. E também, além disso, não foi dirigido a nenhuma pessoa negra. Porque às vezes um comentário racista é uma forma de você humilhar alguém, humilhar uma pessoa negra a quem você está dirigindo aquele comentário. Inferiorizar a pessoa. Também não tinha essa intenção. Foi, no fundo, não tão diferente assim do que poderia ser uma conversa entre dois
funcionários no corredor de uma empresa tomando uma água no bebedouro. O que é muito frequente. O que é muito frequente, no clube, na empresa, no bar, na rua, em qualquer lugar. Exato. Uma conversa informal. Exato. Dentro da empresa, informal, que não tinha nenhuma pretensão de vir a público, de ser uma declaração pública. E eu acho muito preocupante que esse tipo de manifestação da pessoa, e pode ser uma conversa, mas pode ser o seu e-mail que você mandou do computador da empresa, pode ser o seu WhatsApp usado na empresa ou na Câmara dos Deputados, a gente tem visto isso também, né? O WhatsApp sendo pego ali. Supremo Tribunal Federal. No Supremo, exato. Então, isso daí eu já acho preocupante, porque você está tentando justificar a sua ação, combatendo algum mal, mas você está invadindo e cerceando qualquer privacidade que a pessoa tenha no ambiente de trabalho dela, que eu acho que é algo a ser preservado também. Né? Senão a gente está caminhando para uma situação que a pessoa... É um direito, né? A privacidade é um direito. Imagina a sua vida em que todas as suas comunicações, seja por WhatsApp, sejam conversas, esteja tudo sendo gravado e analisado. Big Brother. Big Brother. E quantos de nós não tem deslizes similares àquele? Nem sempre com questão racial, mas com outras questões que podem gerar um constrangimento público muito semelhante. Tá? E acho que a gente caminhar para uma sociedade que pune exemplarmente qualquer deslize desses é uma coisa muito ruim e acho que nenhum de nós sairia ileso disso. Agora, tem a outra questão do racismo no Brasil, que é esse racismo disfarçado. Né? Entretanto, ele está, como você mesmo acabou de destacar, em muitas conversas informais, em frases, como aquela própria que o jornalista proferiu ali, isso é coisa de preto, é negro de alma branca. E coisas mais pesadas. E o próprio ministro do tribunal se referiu a Joaquim Barbosa naquela ocasião, que ele era um negro de primeira linha, porque tinha mestrado, doutorado em Paris, etc. Então, tudo isso traz embutido aquilo que existe na sociedade, que se aprende dentro de casa, na escola, no ambiente de trabalho, porque a exclusão social é institucionalizada. As pessoas negras, de origem negra, a dificuldade, a desigualdade de oportunidades na luta pela sobrevivência. E aparece nessas frases algo até como uma força de hábito. Sim. E aí entra a pergunta, o brasileiro tem a percepção desse racismo institucionalizado que existe no Brasil? Quando você faz pesquisas com os brasileiros, a grande maioria dos brasileiros diz que sim, existe racismo no Brasil. A questão é que também pouquíssimos se consideram parte disso, e pouquíssimos se veem como racistas. Tá? Então tem esse paradoxo. Existe uma coisa que são expressões da nossa língua que tem uma origem racista. O cancioneiro, né? Músicas. Às vezes músicas também, tá? Que tem uma origem racista, mas que hoje em dia não refletem nem são um mecanismo de reprodução do racismo, são um efeito de um racismo. O comentário do William Vac, acho que está um passo além disso, ele não estava dizendo uma expressão da linguagem corrente racista, ele estava fazendo um comentário intencional ligado à raça. Ligado a um fato. Ligado a um fato. É uma coisa um passo além, mas que também é isso, é mais um efeito do racismo do que realmente a causa e o mecanismo dele. E se a gente se foca só nesse efeito e combate da forma mais forte possível só esse efeito, a gente deixa de olhar para o lado mais estrutural da coisa. Que não são alguns indivíduos monstruosos, algumas pessoas malvadas que fazem comentários e falas racistas. Eles não são o grande problema do racismo no Brasil. É um problema, mas o problema real do racismo é mais profundo, é mais cultural e é mais estrutural, que é essa inferiorização da pessoa com base na cor de pele dela, com base nos trejeitos físicos, nos traços físicos dela. Bom, nós temos ano eleitoral, né? Eu encerro a nossa entrevista exatamente deixando para reflexão que se deve cobrar do poder público e daqueles que pretendem ter poder de decisão, né? Como política pública para, no mínimo, a redução desse racismo que existe de fato. Muito obrigada pela sua entrevista.